Vamos ficar em pé para nós darmos início à nossa formação litúrgica sobre o novo espaço aqui celebrativo da nossa Igreja Matriz, Santo Antônio de Pádua. Estamos unidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos suplicar o Espírito Santo, ele que age no coração da Igreja, pois a Igreja é templo, morada do Espírito, que distribui a ela os seus dons. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. São José, rogai por nós. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Podemos sentar-nos. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de acolher todas as pessoas. De maneira especial, nós temos alunos aí de outras comunidades, lá do Menino Jesus, de Praga, que querem participar conosco, sejam sempre bem-vindos. Sempre é bom aprender. Espero que essa noite seja uma noite de aprendizado. Qual que é o objetivo disso? É para que realmente vocês no futuro tenham condições de ensinar as pessoas que vierem visitar a igreja. Qual o sentido das imagens? Por que essa reforma ela foi pensada dessa maneira? Em primeiro lugar, a reforma ela tem dois momentos. Esse foi o primeiro momento dela, que nós reorganizamos o espaço interno da igreja. Mas haverá um segundo momento, no futuro, quando Deus e a comunidade possibilitarem isso, que é a fachada nova da igreja, que contará com um aumento de 125 metros quadrados, uma torre de 24 metros, com a imagem de Santo Antônio no meio, 2,5 metros, e lá em cima a imagem do Pantocrator. O que é a imagem do Pantocrator? A palavra Pantocrator vem do grego. Panto significa tudo, Crator, governador. A imagem do Pantocrator é o Jesus sentado sobre o trono e abençoando o povo. Então a lógica total da igreja é que as pessoas que olhassem aqui para o Santo Antônio de longe, aqui no bairro, dizem o quê? A gente olha para Santo Antônio, mas nós não ficamos em Santo Antônio. Santo Antônio é apenas um instrumento para nós chegarmos a fixar nosso olhar em quem? Em Jesus, que abençoa a igreja. Então nós pensamos no projeto, uma imagem de Jesus, abençoando o bairro e abençoando toda a nossa paróquia. Isso no futuro, talvez daqui a 5, 6 anos, se a comunidade for administrada de maneira correta, ela é empenhada, ela vai conseguir fazer essa realidade. Então nós vamos olhar para a primeira etapa do projeto, que é esse aqui. Vamos falar algumas noções de espaço litúrgico. Nós temos realmente um espaço na nossa casa. Quando você for construir a sua casa, você precisa pensá-la. Às vezes algumas pessoas aqui no Santo Antônio, no passado, foi construir a casa com o que deu, não foi isso? Sem às vezes um projeto. Aí quando não tem um projeto, sempre dá problema. Ou a parede sai torta, ou a gente faz um cômodo, aí tem que desfazer o cômodo. Geralmente a gente tem que ter um projeto arquitetônico, de engenheiro também, para economizar dinheiro, para construir uma casa que tem ventilação, mas nem sempre isso é possível na nossa casa. Então o espaço da nossa casa não tem uma lógica. Quando alguém visita a nossa casa, e é uma pessoa observadora, bate o olho e percebe tudo. Onde estão os móveis, onde estão os quartos, se existe organização, se existe limpeza. Tem algumas casas que você vai e você se sente o quê? Acolhido. Aí você fala, nossa, mas que casa gostosa. Porque é o projeto arquitetônico da casa. Ou às vezes também é porque ali as pessoas se amam, se respeitam. Não apenas o espaço físico, mas também as pessoas ali que moram. Ao viver a acolhida, o amor, torna aquele espaço não somente uma casa, mas torna um verdadeiro lar. A mesma coisa acontece com a igreja. Se a nossa família tem uma casa, a igreja também tem a sua casa.
Então a igreja é a casa, o templo santo, né? É a casa da família de Deus em Jesus Cristo. Quando você vai a cada comunidade, você percebe como a comunidade vai estar organizada, se ali existe cuidado, se ali existe dedicação. Faça essa experiência, ou em outras comunidades que vocês veem. Parece que tem gente que falou assim uma vez: nossa, padre, eu fiquei longe de férias, eu não me sentia em casa. Porque no fundo, a comunidade é a nossa casa, a maneira de nós celebrarmos. Então, essa casa, que é o templo do Senhor, ela deve ser símbolo da verdadeira casa. Porque para nós cristãos, o templo, o verdadeiro templo, não é mais um templo de pedra. Qual que é o verdadeiro templo? É a igreja do Senhor. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei aí no meio deles. Vamos ver como esse edifício que a igreja está edificada. Vamos pegar Efésios capítulo 4. Eu vou fazer uma fundamentação teológica aqui. Efésios capítulo 4. Foi o texto que nós trabalhamos no ano passado, no mês da Bíblia. Efésios capítulo 4. E aí nós temos uma passagem belíssima que o apóstolo Paulo explica o que é a igreja. O Efésios capítulo 4. Veja só, no versículo 4, Efésios capítulo 4, versículo 4 diz o seguinte: há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança a qual foste chamados. Então, na carta de Efésios, a igreja é chamada por Paulo como o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Depois tudo isso aqui vai ser fundamentado no espaço. Paulo vai dizer: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, acima de todos, veja, no meio de todos e em todos. O Padre Ananias não fala: o Senhor esteja convosco. O que nós falamos? Ele está no meio de nós. Paulo falou que Ele está no meio de todos, está em todos. Nós falamos na missa: por Cristo, com Cristo, em Cristo. Então nós estamos em Cristo. E aí Paulo continua: no entanto, a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Ou seja, a igreja, que é o corpo de Cristo, e nós fazemos parte desse corpo por meio do batismo, nós recebemos dons e carismas. Os carismas são dados em virtude do quê? Em virtude da edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então o carisma não é para mim. O carisma é para quem? Para a edificação da igreja. Por exemplo, quem sabe cantar, o músico, ele recebeu um carisma, é para ele? Não, é para edificar a Assembleia Santa. O padre, ele recebe a ordem, é um sacramento, todo sacramento carismático. Eu recebi a ordem para me colocar a serviço da igreja. E aí Paulo continua, quando ele diz lá, no versículo 11, o seguinte: a alguns ele concedeu a serem apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres. As pessoas são iguais? Não. Os carismas são diferentes. Assim, ele capacitou os santos. Veja, nós somos santos do céu, somos nós, pelo batismo, nós somos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Espera aí, edificação. Se ele está falando de edificação, ele está falando do quê? Edifício. Então a igreja, além de ser chamada de corpo de Cristo, a igreja também é um edifício espiritual. Então o corpo é a metáfora nossa, e o edifício é uma metáfora da construção. Nesse edifício, veja, olha o versículo 15. Paulo continua: ao contrário, vivendo segundo a verdade e o amor, cresceremos sobre todos os aspectos em relação a Cristo, que é a cabeça. Então, a igreja é o corpo, e quem que é a cabeça?
é Cristo. Vamos agora tirar essa lição aqui para nós. Esse espaço onde nós estamos, onde vocês estão nos bancos da Assembleia, é chamado na arquitetura sagrada de nave. Nave. Padre, por que nave? Nave vem de naves, em latim significa barca. Aqui está a barca de Cristo, mas também está o corpo de Cristo. Então aqui se chama o quê? Espaço da Assembleia, como se chama na teologia? Nave. Mas por que nave? Porque é a barca de Cristo. Você tem a nave e você tem o presbitério. Não é o altar. Isso aqui como se chama? Presbitério. O altar é uma parte do presbitério. Por que se chama presbitério isso aqui? Porque aqui fica o presbítero. Quem que é o presbítero? É o padre. Então padre é um termo carinhoso. A palavra padre significa pai, porque o padre é o pai espiritual da comunidade. Mas teologicamente falando, eu sou o quê? Presbítero. Eu sou ancião da comunidade. Ora, o presbítero, ao presidir a Eucaristia no rito católico, ele preside em nome de quem? Em nome de Cristo, cabeça da igreja. Ora, se a cabeça está aqui, onde está o corpo? Aqui. Corpo e a cabeça unidos. Como que a cabeça e o corpo estão unidos? Quem está unido? Quem está o ligamento? O Espírito Santo. Então o Padre, ele participa do povo santo de Deus como batizado. É o batismo que nos iguala. Mas dentre os batizados, homens são escolhidos para agirem em nome de Cristo, cabeça da igreja. Então, quando o padre preside a missa, quem está presidindo a missa? É o Alisson? Não, é o Cristo que está presidindo a missa por meio do sacramento da ordem. Tudo isso aqui é fundamental para nós entendermos o espaço litúrgico. Entendemos qual que é o espaço do corpo e qual que é o espaço do presbítero. Tanto é que vocês vão em algumas comunidades, parece que o presbitério tem mais gente, tem mais um corpo que na cabeça. Vocês já viram isso? Aí você vai lá na igreja, tem 50 lá no presbitério, fica aquela confusão. E aquele que deve simbolicamente aparecer, não aparece. Por isso que os ministérios ligados ao corpo, na liturgia deveriam ficar em que espaço? Os ministérios ligados ao corpo. Aqui, ó, a equipe de música tem que ficar onde? O espaço do corpo. Ela não está acima, a música não está fora do corpo. O ministério de música é alguém que está na assembleia para ajudar a assembleia a cantar. Então a música é um serviço à assembleia. Grupo de música bom é o grupo de música que faz o povo cantar e rezar. Se somente um grupo de música canta, berra, não cumpriu a função, não está acima do corpo. Mas também os ministérios ligados aos leitores. Aqui no Santo Antônio, por causa da educação do padre Calazans, principalmente o padre Diego, que era bem rígido, que é certinho. Aqui os ministros da Eucaristia ficam onde? No espaço litúrgico, na nave. Onde ficam os leitores? Também na nave. Tanto é que os leitores eles sobem no presbitério quando vão fazer as leituras e depois eles fazem o quê? Eles descem. Os ministros sobem no espaço do presbitério quando vão auxiliar o padre na distribuição da comunhão. E os coroinhas? Por que os coroinhas e os acordes ficam lá no altar? Porque são aqueles que estão a serviço direto do padre. Uso do missal, uso do microfone, por isso que eles estão no altar. Não é porque eles têm um ministério presbiteral, é porque eles estão a serviço do sacerdote. Então, quando vocês virem isso, eu sei que às vezes ele tem paciência, mas é que a nossa igreja, liturgicamente falando, ela está adequada nesse sentido. Dentro do presbitério, veja, então a igreja é o corpo e Cristo é a cabeça, certo? Dentro dessa construção, quem que é a rocha? Vamos pensar como eram construídas as casas antigamente. As casas eram construídas lá na Terra Santa sobre rocha. O deserto é de rocha, não é de areia. Vamos pegar Mateus capítulo 7. Vamos lá pegar Mateus capítulo 7. Depois a gente volta aqui para a carta aos Efésios.
pegar aqui, Mateus capítulo 7, vai lá. Depois, se alguém tiver pergunta, a gente vai responder. Certo? Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Olha, se tiver alguma pergunta de alguém dentro, você sabe que o pessoal compreende que fala também, certo? No versículo 24, diz assim, ó. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Essa casa aqui é a igreja. A igreja não é o corpo de Cristo. A igreja não é esse edifício espiritual. A igreja é esta casa construída sobre a rocha. Quem é a rocha? É o Cristo. Cristo. Vamos pegar Marcos. Lá em Marcos, Jesus vai deixar isso bem claro. Marcos capítulo 12. Tá vendo? Marcos capítulo 12. Está vendo, Luiz? Para você que gosta de arte, não é isso? Vai se especializar em arte sacra no futuro, hein? Acharam aí Marcos capítulo 12? Vamos ver que Jesus vai falar assim: que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Deixa eu ver se está no capítulo 11. O Senhor precisa dele. Deixa eu ver se vocês acham que a gente vai pensando. Mas ele fala, Jesus fala que a sua casa será a casa de oração. É porque a minha Bíblia ficou lá em casa. Essa aqui é a Bíblia que eu acabei de pegar e pensar. Já viu? Marcos capítulo 12, versículo 10. Marcos capítulo 12, versículo 10. Diz assim, ó: acaso não leste na Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, esta que se tornou a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e admirável aos nossos olhos. A pedra angular é a pedra que dava liga. Então Jesus é a rocha, Jesus é a pedra, Jesus é a cabeça da igreja. Olha, se a igreja está edificada sobre a rocha e esse é o terreno firme da igreja, quando você vai construir uma casa, você começa pelo teto. Por onde a gente começa a casa? Pelo alicerce. Se Cristo é a rocha, quem que é o alicerce da igreja? E agora, hein? Quem que é o alicerce da igreja? Cristo é o terreno. Ele é a pedra, ele é a rocha e o alicerce. Os apóstolos são o alicerce da igreja. Por isso que a igreja ela é una, santa, católica e o que? Apostólica. Muito bem, o espaço litúrgico ele tem que simbolicamente representar aquilo que é a fé da igreja. A rocha sobre a qual a igreja está edificada, a pedra que dá liga a essa construção, está aqui. É o altar. É sobre o altar que a nossa comunidade está edificada. Então pode vir vento, tempestade, enxurradas. Se a comunidade está edificada sobre a rocha que é Cristo, ela não cai. Mas onde está a representação agora do alicerce? Onde está? Olha para as paredes. Se o alicerce aqui dá para colocar embaixo, né? Onde está no edifício espiritual? Quantas cruzes nós temos colocadas aqui na igreja? Vocês já contaram? 12. Por que 12? Porque são os 12 apóstolos, é o alicerce da igreja. Simbolicamente, se for ver, ele colocar ali embaixo lá, vai botar ninguém que veria. Por isso que a gente coloca na parede as 12. Então, no dia da dedicação, preste atenção. O bispo vai ungir em primeiro lugar. Qual que vai ungir em primeiro lugar? O que vocês imaginam? Quem que é o mais importante? O altar. Depois de ungir o altar, o bispo vai ungir o quê? As paredes da igreja. As paredes da igreja. Então, cada uma dessas cruzes será ungida com o óleo do crisma. Por que o óleo do crisma? Nós temos 3 óleos na igreja, consagrados na Semana Santa: os catecúmenos,
O óleo do crisma e o óleo dos enfermos. O óleo do crisma nós recebemos quando? No dia da nossa confirmação, aqui pelo bispo. No dia do nosso batismo, aqui na cabeça, certo? Quem é padre recebe na mão. No dia da ordenação presbiteral, quem for na ordenação do Júnior, certo? Quem é bispo recebe aqui na cabeça, derrama sobre a cabeça. O óleo do crisma, a palavra crisma vem do grego, vem de Christos. Então o óleo do crisma é o que nos torna cristãos. O que significa a palavra cristão? Significa ungido. Todos nós, batizados e confirmados, somos ungidos. Ungidos com que óleo? Pelo óleo do Espírito Santo. Ora, a igreja não deve ser símbolo da verdadeira igreja? Quem que recebeu o Espírito Santo em plenitude no dia do seu batismo? A cabeça, não foi? Foi derramado sobre Cristo, a cabeça da igreja, o Espírito Santo. Mas no dia de Pentecostes, o Espírito foi derramado sobre quem? Sobre os apóstolos. Jesus prometeu aos apóstolos: permanecerei em Jerusalém, e vocês receberão o Espírito Santo, dom de Deus. Os apóstolos receberam como que língua de fogo o Espírito Santo. E assim como eles, que são o alicerce da igreja, Cristo é a rocha, ao participarmos da igreja, deste edifício pelo batismo, todos nós recebemos o óleo da unção espiritual, que nos dá discernimento. Aqui a gente tem a imagem da igreja. Então, se Cristo é a rocha, os apóstolos são alicerces, e nós somos o quê? Nós fazemos parte da parede da igreja. Cada um de nós aqui, ao longo de 2000 anos de história, cada vida, cada batizado é um tijolo nessa grande edificação da família de Deus. Então as paredes da igreja representam isso, a história da igreja. Vocês podem imaginar como foi para levantar as paredes dessa igreja. Às vezes a gente levanta a parede reta, às vezes levanta um pouquinho torta também, mas foi levantada a parede, certo? Então tudo isso faz parte da nossa história. Veja, o espaço litúrgico, ele deve ser uma catequese, um símbolo da verdadeiro mistério que é a igreja. Então, o dia que alguém entra aqui e fala assim: por que ele tem 12 cruzes? O que vocês vão dizer? Por causa dos 12 apóstolos, que são o alicerce da igreja. Eles nos transmitiram a fé e nós continuamos a fazer essa realidade. Então, nós já temos o significado dos 12 aí. Vamos olhar agora para o nosso presbitério. Nós precisamos se aproximar, eu vou explicando isso aqui. Tira aqui. Vamos avançar. Vamos, Padre, vai explicar uma coisa para vocês. O Padre vai para vocês, olham, né? Nós aqui, as igrejas antigamente, a maioria das igrejas, a Basílica em Rio Preto tem quantas portas? Vocês lembram? Quantas portas ela tem, a Basílica? 3. As portas geralmente eram de madeira. No domingo de Ramos, as portas ficam como o quê? Fechadas, no fim. Jesus falou no Evangelho de João: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou a porta. As ovelhas entram por essa porta. Quem não entra pela porta é mercenário e ladrão. Por isso, quando você vai construir uma igreja, sempre tem que estar um destaque especial à porta do meio, que é a porta principal. Nas catedrais antigas da Idade Média, as portas elas eram enfeitadas, tinha toda uma catequese para lembrar as pessoas que a porta é quem? Jesus. Jesus é a porta que nos abre o céu. Algumas igrejas, inclusive antigamente, para fora da igreja da torre, elas têm um espaço chamado átrio. O que é o átrio? É o espaço da comunidade. As pessoas chegam, elas conversam, elas se cumprimentam. Algumas igrejas antigas, inclusive, para separar o átrio do espaço sagrado, tinha uma porta de madeira. Você se lembra disso, da porta de madeira? Que aí abre quando a noiva entra na basílica, tem essa porta de madeira. Por que isso na arquitetura?
era para separar o quê? O espaço profano, o espaço do mundo, o espaço o quê? Sagrado. As pessoas têm que ter consciência que quando elas entram por essa porta, elas não estão pisando na terra do supermercado, elas não estão pisando na terra do açougue, elas estão pisando em que terra? Uma terra santa. Moisés, Deus falou para Moisés: tira as sandálias dos teus pés, porque você está pisando onde? Em terra santa. Mas aos poucos, por causa da nossa contentura, da falta de catequese, as pessoas começaram a perder isso. Eu me lembro da minha cidade, de hoje lá em Sebastião do Sul. Quando era bonito ver o homem caipira passando em frente à igreja e traçando sobre si o sinal da cruz. Ou quando você entrava na igreja, o homem tirava o chapéu, tirava o boné. Por que o homem antigamente tinha isso? Sinal de respeito. E nós nos perdemos essa cidade. Presta atenção. As pessoas estão entrando na igreja de qualquer forma. Aqui no projeto futuro vai ter uma porta principal. Essa porta que está aqui, ela é provisória. O que nós fizemos aqui? Pode ver, o pessoal vai ver de lá. Aqui depois vocês vão poder olhar. Nós colocamos a pia do batismo aqui na entrada. Liturgicamente falando, a pia pode ser colocada na entrada ou pode ser colocada do lado direito do altar. Porque lá em Ezequiel capítulo 40, se diz que do lado direito do altar saiu um rio de água viva. Então, em algumas igrejas, a pia do batismo está onde? No presbitério, do lado direito do altar. Mas aqui não tem para fazer esse espaço aqui perto. Nós pensamos aqui na entrada, porque é uma tradição antiga da igreja. Em São João de Latão, a catedral do Papa, a pia do batismo está na entrada. Pode ser ao lado ou pode ser no principal. Porque nós pensamos aqui. Qual que é a ideia litúrgica? Aqui é a parte de passagem, se vocês pararem para pensar. Isso aqui é uma espécie de ato. Quando a pessoa ela entra pela porta do meio, ela está passando por quem? A porta é Cristo. Quando ela chega aqui, como que ela entra na igreja? Como que ela participa do mistério? Qual é o sacramento? O batismo. Em algumas igrejas antigas, vocês se lembram, que colocava água benta na entrada da igreja? Por que colocava água benta na entrada da igreja? Para as pessoas ao tocarem água benta fazerem o sinal da cruz e se lembrarem que elas estão entrando na igreja porque elas são batizadas. Eu podia deixar a água aqui, abençoada, mas eu não deixo porque eu não sei se o pessoal vai deixar limpo esse negócio aqui ainda, certo? A gente tem que pensar, poderia deixar a água na batismo e tocar. Aqui nós fizemos esse Espírito Santo, estou pensando, por quê? Vocês vão ver que tem um círculo, depois vocês vão ver aqui o círculo, né? E aí tem uma frase aqui, ó: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pega o Salmo, capítulo 2, versículo 7. Pode pegar lá o Salmo. Salmo, capítulo 2, versículo 7. Eu não trouxe a Bíblia, né? Não. Tem alguém acompanhando aí ou não? O pessoal depois vai ficar, né? Salmo, capítulo 2, versículo 7. Que é um salmo messiânico. Vocês vão ver que está lá na Bíblia, ó. Então, se alguém perguntar onde essa frase veio, foi da cabeça do Padre Aço? Não, está tudo baseado na Bíblia. Salmo 2, versículo 7. Luiz é o que está lá no Pedro Batismo em Aparecida. Tirei de lá, da fonte de Aparecida, tá bom? Veja, aqui, quando alguém é batizado, e você ao ser batizado, você é batizado em Cristo. Jesus não recebeu o Espírito Santo no início da sua missão? Tu és meu filho, em ti eu coloco meu bem-querer. Aqui nós fazemos a experiência de receber essa frase do céu: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Quando nós somos gerados por Deus? No dia do nosso batismo. A ideia é que a pessoa olhar para cima. Jesus não olhou para cima, a gente vai ler isso no Evangelho. Jesus olhou para cima, no Evangelho de Marcos, o céu se rasgou, e ele viu que o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma de pomba. No dia do nosso batismo, nós olhamos para o céu, e assim como Jesus, por Jesus, com Jesus em Jesus, vemos que também nós recebemos o Espírito Santo. Aqui nós fizemos um redondo, por quê? Por que um redondo? Porque o círculo é símbolo do divino. O círculo não tem começo e não tem fim, como é Deus. O redondo é símbolo do divino. E se vocês olharem aqui, tem 1, 2, 3, tem 3 círculos aqui. Porque o 3 está representando a Santíssima Trindade. No dia do nosso batismo, é todo Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que age na nossa vida. O Pai nos envia o Espírito para que nós sejamos em Jesus
filhos. Então, no dia do nosso batismo, nós tornamos o quê? Filhos no Filho. Se tiver muito complicado, é preciso perguntar, tá, gente? Tudo é o que está por trás, tá certo? Aqui também, se vocês olharem, tem 4 cruzes aqui, ó, no quadrado. Então, se o redondo representa o divino, o quadrado representa o quê? O humano, representa a terra. Tem 4 cruzes. Por que 4? Os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Os 4 pontos cardeais representam o mundo, representam a criação. O Espírito Santo age onde? Então, veja, aqui é o Espírito Santo, Deus dá o Espírito Santo. O Espírito Santo age onde? No mundo, na nossa vida, em todo o mundo, em toda a cultura, em toda a história. Então nós temos esse significado número 4 aqui, lá no livro do Apocalipse. Se vocês contarem as 4 cruzes, mais, ó, 1, 2, 3, 4, tem mais outras 2 aqui, que dão 6, mais a própria representação do Espírito dá 7, porque o livro do Apocalipse diz que diante do trono do Cordeiro estavam os 7 Espíritos de Deus, que não são 7 Espíritos, é o próprio Espírito Santo com seus 7 dons. Então quer dizer que no dia do nosso batismo nós recebemos não somente a condição de filhos, nós recebemos o Espírito Santo que dá para nós os seus 7 dons: sabedoria, entendimento, fortaleza, etc. Tudo isso aqui na porta da igreja. Quando nós fazemos a experiência então do batismo, nós deixamos o cílio aqui. Eu mandei bater uma linha reta, porque o cílio está bem em linha reta pelo batismo lá com o altar. Veja, nós não fomos gerados na barriga da nossa mãe, útero. Qual que é o útero da igreja? Aqui. É aqui o útero da igreja. Então, pelo batismo está o quê? É aqui, é o útero da igreja que nós somos gerados para Deus. Aqui nós fazemos a experiência da ressurreição. O cílio pascal, ele não é aceso no sábado santo e fica em todo o tempo pascal. O que o cílio representa? O Cristo ressuscitado. Nas águas do batismo nós morremos com Cristo, mas nós ao sairmos da água, nós ressuscitamos porque recebemos o Espírito Santo. E aqui, na porta da igreja, na porta principal, tem esse símbolo: o X, o PX, o XP. O X é o CH no grego, o P é o R, tá? Esse aqui é o primeiro símbolo cristão, não foi a cruz. O que significa então o símbolo PX ou XP? Representa o quê? As 2 primeiras letras do nome Cristo em grego. Então tem Cristo, aí você tem a letra A, que é o alfa, e aí você tem aquela filadura que não é filadura, é o ômega. Cristo é o quê? Alfa e ômega. Cristo é princípio e fim. Dando o seguinte significado: que você, ao ter sido batizado, sabe se fazer presente na tua vida, você faz parte do quê? Do corpo de Cristo. Aí você entra na igreja, certo? Quem veio o batismo comigo, não vai ser das meninas emocionadas. Quando é adulto, é bem informado, fica emocionado, porque essa tomada de consciência de que elas são agora o quê? Filhas de Deus, em Jesus Cristo. Então aqui é o átrio, e do átrio nós passamos para o espaço sagrado. Se a nossa igreja fosse maior, e futuramente pode fazer isso. Poderia ter uma porta para separar. Você estaria muito desconfortável na armação de coisa, né, Fernando? Que a porta poderia ter futuro, pode ter um projeto. Quando nós entramos aqui, ó, veja, do coração de Cristo na sexta-feira santa sai o quê? Sangue e a água representa o quê? O batismo que faz a igreja. E o sangue? A entrega de Cristo na cruz é a Eucaristia. O batismo, a pia do batismo, está em sintonia com o altar. Passando pela água do batismo, eu sou convidado a participar do corpo de Cristo. E como do corpo de Cristo, que é a igreja, somos nós, fazemos com que a graça do batismo permaneça. Comigo o quê? O sacramento da Eucaristia. Por isso a Eucaristia é o pão dos filhos. Quem pode receber a Eucaristia? Quem foi batizado, não foi batizado para receber a Eucaristia? Não, porque a Eucaristia é o pão dos filhos. É para sustentar aqueles que são chamados a viver o batismo.
olhar aqui agora a imagem. Vamos contar quantas imagens circulares nós pintamos. E aqui a Sueli é um pouco culpada, ela me estimulou, né, Sueli? É verdade, eu nem ia fazer o pedido, eu estava com a namorada, estava desse perdão, né? Deu ela que eu fiz a apologia. Veja, quantas são as imagens circulares que nós temos, gente? Por que será que eu pintei 7 imagens? O 7 é o número do quê? Da perfeição, né? O 7 do Espírito é o 7. As pinturas em cima, representam fundamentalmente o Antigo Testamento. Tá? Todas as imagens, nenhuma está olhando para nós. Nenhuma. Somente uma. Qual que é a imagem que está olhando para nós? As pintadas. Tem uma só. Qual que é? Por que será que é essa que está olhando? As outras não estão olhando. Cadê o olhar das imagens? Nenhuma está olhando assim para nós. Ó, vocês perceberam? Todas elas estão olhando para o lado. Somente essa imagem. Vamos agora para a arma. Por que ela foi pintada aqui? Eu me inspirei um pouco no Santuário da Vida. O Cláudio Passo. Você foi no Santuário da Vida? Aqui o batismo também está na entrada, lembra da Vida? E aí quando vocês entram lá no Santuário, também que lá não tem 12 cruzes, mas tem 12 arcos. 3, 3, 3 e 3. O que vocês viram aí? Presta atenção. Porque também o Cláudio Passo tinha essa constituição da igreja com o templo à luz do livro do Apocalipse. Olha, quando a gente é batizado, imagine que tem o batismo domingo. A Assembleia está olhando para cá, está? Eu estava batizando as pessoas, mas se eu bater o olho, eu deveria estar olhando quem lá no batismo? O próprio Cristo sendo gerado, não é isso? E aí então, veja, quando eu sou batizado, eu me torno o que? Membro da igreja, eu me torno? Ao me tornar membro da igreja, eu sou membro do corpo de Cristo, e Cristo não é a cabeça. Quem que é a mãe de Jesus? Ou seja, todo batizado se torna filho da Virgem Maria. Pelo batismo, nós nos tornamos filhos da Virgem Maria. E aí essa imagem que está aqui, ela é uma imagem bizantina, eu posso explicar. Ela é a Theotokos. Padre, o que é Theotokos? É no grego. Significa mãe de Deus. Qual que é o dia que nós celebramos a solenidade de mãe de Deus? Vamos ver se vocês são bons. O dia que nós celebramos a mãe de Deus, solenidade. 1º de janeiro é solene. Ninguém vem na missa no 1º de janeiro, é solenidade. Ou 1º de janeiro. É o primeiro dogma da igreja sobre Maria. Então nós católicos chamamos Maria como o quê? Mãe de Deus. Lembra da Maria? Santa Maria, Mãe de Deus. Nós católicos chamamos Maria como Mãe de Deus, nós os ortodoxos. Veja como que Maria está, veja a posição das mãos dela. Está assim? Essa posição é o quê? É a posição de quem reza. Maria está rezando. Maria está então fazendo uma oração de intercessão. Quando a gente, o padre na oração eucarística às vezes ele não leva algo assim, o padre está intercedendo, levando as mãos ao alto. Mas Maria está intercedendo e rezando por quem? Ela está olhando para quem, Maria? Nós aqui, ó, ela está rezando pela igreja. Maria é o primeiro membro da igreja, ela não está acima da igreja. Maria não é o pescoço da igreja. Uma vez eu vi uma pessoa, Maria é o pescoço da igreja. Pelo amor de Deus, o pescoço da igreja é cabeça que for. Maria é o primeiro membro da igreja. Então Maria reza pela igreja. Tanto é que na oração eucarística, qual que é a primeira que é citada? Para que possamos participar da vida eterna, em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com o seu esposo. Maria é a primeira citada. Então Maria está o quê? Rezando pela igreja, o olhar terno dela. Aí vocês vão ver que o menino Jesus está em que parte de Maria? No ventre. Sabe por quê? Porque na pia do batismo, a igreja se torna mãe como Maria foi mãe. Olha que mistério. Por isso que nós chamamos a igreja de Santa Mãe Igreja. Também na invocação o padre fala assim, pensando na questão da bem-aventurada Virgem Maria, mãe da igreja, sempre fala isso. Então a igreja ela faz a experiência mariana. Maria não gerou Jesus no seu ventre? E a igreja, como Maria gera no seu ventre, na sua pia do batismo, nós. Então aqui a igreja é mãe. A igreja é mãe, por isso que a gente defende a igreja, não fala mal da igreja, não é? A igreja é minha mãe, ela me gerou para Deus, ela me dá de comer na boca, ela me dá a palavra de Deus. É o mistério da igreja. Então ela está aqui, ó, no útero. Por
Por isso, né, o dogma de Maria, mãe de Deus, o útero dela é mãe de Deus. Só que o Jesus está crescido, menino. E veja que aqui a posição de Jesus está assim, ó. Não é assim, ó. Isso aqui é um gesto. Ó, isso aqui dá a forma X, vocês estão percebendo? Forma X. Isso daqui forma tipo um R em grego. O que significa isso? É o PX da entrada. Jesus está abençoando assim, ó. Vocês vão ver depois aqui. Desse jeito. Então significa o nome de Cristo, mas significa o seguinte: Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Isso aqui é verdade de fé católica. E o 3, Pai, Filho e Espírito Santo. É isso, ó. Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, Pai, Filho, Espírito Santo. Então Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, certo? Depois aqui, Jesus está com um livro na mão. Onde está isso? Anota, a gente vai procurar, o tempo passa lá. Apocalipse capítulo 5, depois vocês vão poder ler. Nota Apocalipse capítulo 5. Anote aí, depois vocês procuram. Apocalipse capítulo 5. Lá o autor vai dizer que ele chorava até que alguém semelhante a um cordeiro recebeu na sua mão um livro que tinha 7 selos. E aí ele foi capaz de abrir o livro. E aí naquele momento houve exultação no céu. Esse que recebe o livro, recebe o livro da história da vida. Jesus, como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Nós falamos isso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. O livro na mão de Jesus representa isso, o livro da história, da palavra de Deus. Somente ele pode abrir os 7 selos. Então toda a nossa igreja é baseada no livro do Apocalipse. Depois, em cima aqui vem a cruz. Está vendo? Na cabeça de Jesus tem a cruz. E não tem um redondo. Por que tem um redondo? Porque nós estamos contemplando o céu. A gente está olhando para o céu. E em cima aqui Jesus tem o O, que é o O, é o artigo, e tem o O. O que significa O? Essa palavra está escrita aqui. Em Êxodo capítulo 3, versículo 14, a Bíblia em hebraico vai dizer assim, ó. Errie, Asher, Errie, é o nome em hebraico. Eu sou aquele que sou, é o nome de Deus. Só que em grego está assim, Ego e Mimoa. Isso aqui é o nome de Deus no Êxodo. Êxodo 3,14. Depois vocês anotam aí. Jesus está querendo dizer, eu sou Deus. Eu abençoo vocês como Deus. Então para nós Jesus não é um simples homem não, Jesus é Deus, tá certo? É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E de onde ele está nos abençoando? Onde a cabeça está abençoando? A cabeça está onde? Está no céu, à direita do Pai. Porque a gente explicou aqui, quando a igreja ela sai, ela passa por aqui, ela tem que saber que ela vai para o mundo, contando com a oração de Maria por ela, e contando principalmente com o quê? Com a bênção de Jesus. Ide em paz, o Senhor vos acompanha. O que nós falamos? Todo mundo que sai dessa igreja sai abençoado para agir em nome de Cristo. E sai por quê? Porque passou pelo batismo e sai alimentado pelo Cristo para levar a bênção de Jesus. Depois Maria tem 3 cruzes pintadas sobre ela. Essas 3 cruzes, elas podem representar as 3 virtudes do discípulo: a fé, a esperança e a caridade. Maria, ao ter fé, concebeu o verbo no seu ventre, o gerou na esperança e deu a luz a ele na caridade. Quem diz isso é Santo Agostinho. Então Maria viveu quais virtudes como discípula? A fé, a esperança e a caridade. Maria concebeu na fé, gerou na esperança e deu luz na caridade, como mulher ligada à Santíssima Trindade. Depois tem o IC e tem o XC. Aqui significa antes de Cristo e depois de Cristo. Tem um antes e depois de Jesus. Graças ao mistério da encarnação, aqui é o mistério natal, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Onde que o Verbo se fez carne? Foi na cegonha, foi no ventre de Maria. Isso aqui é o mistério do Natal, o Natal. Então aqui nós temos um antes e depois de Jesus. Veja as cores que escolhemos para Maria. Todas as cores que eu vejo, que nós começamos com cores mais escuras para chegar a cores mais claras. Perceberam? Todas as etapas. Começa com cores mais escuras e vai para mais claras.
Qual é o significado? É o mistério de Deus, de dentro para fora. Pensa numa flor, não é assim o desabrochar? Isso aqui significa a revelação de Deus. Dá uma olhada quantos são os círculos. Se você parar para pensar, bom, vou dar quantos círculos são? 3. É o mistério da Santíssima Trindade. Ao longo de toda a história, desde o Antigo Testamento, quem está falando a nós por meio dos santos, por meio dos profetas? A própria Santíssima Trindade. Por que nós pensamos a cor rosácea para Maria? O rosa é o tempo do advento. O tempo de advento, qual que é o tempo litúrgico mariano por excelência? Não é maio, é o advento. Nossa Senhora do Ó, Nossa Senhora da mulher grávida. O rosa na igreja é a cor da alegria. Então Maria, ao dizer sim e se tornar mãe do Salvador, ela é a mulher da alegria, é o corpo feminino da plenitude de Deus. Então quando vocês viram o padre com a cor rosácea, não é porque ele gosta da cor rosinha, não é nada a ver. O rosa na liturgia é o símbolo que dá alegria. O Natal é alegria. Não existe maior alegria do que fazer essa experiência. Ok? Isso? Olha que interessante, gente. Ela está olhando para vocês, mas ela está olhando para Jesus, olhando para mim lá no cara. Quando eu parto com eu bato bem o olho, Jesus está batendo bem o olho em mim. No fundo, está abençoando você, está abençoando a mim como sacerdote da vontade. Então, a hora que vocês fazem uma experiência só minha ao altar, vocês vão exatamente o olhar de Jesus está apontando exatamente para a mesa da palavra. Olha só, você tem aqui 5 imagens ao todo. Da metade da igreja para cá, elas estão olhando para cá, tá, gente? Ó, porque qual que é a lógica? Na medida que você está saindo em lição, quem você tem que colocar o teu olhar? Você está saindo em lição, ela lá. Mas Jesus está apontando alguma coisa. Aqui à minha direita, nós temos Jeremias. Qual que é a lógica catequística que vocês estão aqui? Eu coloquei citações bíblicas em cada uma dessas imagens. Ali, por exemplo, eu coloquei Jeremias 31, de 31 a 34. O que está ali? Essa passagem Deus promete por meio de Jeremias que chegaria um tempo em que a lei de Deus não seria escrita mais em pedra. Seria escrita onde? No coração. E que Deus faria uma nova aliança com o povo, uma aliança definitiva. O que está escrito em grego lá? Tá? A aliança. Note aí, Jeremias está escrito em grego a aliança. Para você entender, mais fácil você ler a Bíblia. Não é esse o exercício. Está falando assim, você quer me entender? Pega a Bíblia e leia. É isso, é um convite à educação da fé. Jeremias, veja, ele está pintado com a cor roxa. Perceberam? Ali ele é a cor roxa. Por que nós escolhemos o roxo para Jeremias? O roxo na liturgia lembra o que, gente? Penitência, conversão, preparação, é isso? Ora, Jeremias foi um grande profeta que chamou o povo à conversão. Jeremias falou assim: ah, Senhor, eu sou jovem, eu não vou falar não. Eu não vou falar para eles não, eles não vão escutar. Quem que Deus falou para Jeremias? Antes que você nascesse, Jeremias, eu te escolhi e te consagrei no ventre da tua mãe. Você vai para ser profeta pelas nações. Jeremias foi escolhido aqui porque foi um dos profetas que mais sofreu. Ele apanhou, ele foi rejeitado. Aquilo que aconteceu com Jeremias vai acontecer com quem? Com Jesus. Tem uma passagem, lembra de Pedro em Mateus capítulo 17? Jesus pergunta assim: e vós, quem dizeis que eu sou? Deixa eu pegar a Bíblia lá, pode aí, vamos pegar lá Mateus 17, vai lá. Você vai entender agora as coisas. Mateus 17. Você já tinha pensado em tudo isso? Ei, você está falando, padre é maluco, né? Não é maluco. Na verdade é Mateus 17. Vamos pegar lá. Mateus 17. Aliás, Mateus 16. Mateus 16, versículo 14. Mateus 16, versículo 14. Olha o que diz lá em Mateus 16, 14. Quem diz as pessoas ser o filho do homem?
responderam. Alguns dizem que Jesus era o quê? João Batista. Olha lá. Depois, outros dizem que Jesus é o quê? Está lá. Outros dizem que Jesus é o quê? Está aqui. Certo? Esse evangelho nos motivou essas escolhas. Elias, Jeremias, João Batista. Então, o pessoal pensando que Jesus fosse quem? Elias, João Batista, Jeremias, João Batista. Jesus é isso? O que Pedro vai responder lá no versículo 16? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está Pedro lá no canto dando testemunho para Jesus para nós. Tá? Pedro está falando para nós: ó, ele não é nada disso aqui que falar, não. Tá, Jesus, eu estou olhando para você aqui. Eu sei que você é o Cristo, que você é o Filho de Deus. Então, Jeremias o roxo, porque convida a conversão. O significado do roxo é isso: lembra das coisas escuras, mas para as claras, porque é o desabrochar de Deus. É isso, os profetas nos mostraram o mistério de Deus. O outro aqui é João Batista. É isso. Por que João Batista está aí? Pega Lucas. Pode pegar Lucas, vamos pegar Lucas capítulo 4. Eu fiz toda uma teologia da Bíblia aqui, gente. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Isso. O capítulo 3. Na verdade é Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Vai lá perto da imagem. Isso. Quando vocês têm Lucas capítulo 3, vocês não percebem, mas eu convido isso com o terceiro. E na realidade, a maneira que Lucas representa João Batista, que faz isso acontece enquanto o império de César. Aí no versículo 2, enquanto Anás e Caifás eram seus sacerdotes, a palavra de Deus foi o quê? Batista. Foi dirigida. João Batista veio a João, o filho de Zacarias do deserto. Essa expressão de Lucas aqui, eu que entendo a Bíblia, Lucas está falando de João Batista à luz de Jeremias. Tá? Da maneira como que Lucas apresenta João Batista com os traços de Jeremias. É por isso. Deixa vocês verem Jeremias, que não vai dar para falar tudo aqui, mas vocês percebem. Então, o que eu estou. Olha só a simbiose. Aquele evangelho, né, o evangelho de Mateus, e o evangelho de Lucas, porque Lucas apresenta João Batista ao modo de Jeremias. Assim como a palavra de Deus foi dirigida a Jeremias, e Jeremias não chamou o povo para a conversão? Chamou, né? O que João Batista fez? Chamou o povo também para a conversão. Mas qual que é a cor que nós colocamos para João Batista? Não foi a cor, foi a laranja. Foi o laranja. Sabe por quê? Porque o laranja aqui representa ação, atividade. Me corrija se você fez faculdade de arte, é isso mesmo, não é? Quando você vai pintar ambientes de comidas, que são cores vivas, não é isso? É uma cor viva. João Batista era um homem de uma vitalidade, de uma ação, uma ação. Convertei-os, raça de víboras, uma chave era posta a porta de vocês, né? A base da árvore de vocês. Então o laranja ele representa isso, a vivacidade de João Batista, a sua ação, que assim como Jeremias ele chama o povo para o arrependimento, porque João Batista diz o seguinte: eu sou o Messias? Não. Quem é o Messias? Pega João capítulo 1, versículo 29, que é o que eu coloquei ali. João capítulo 1, versículo 29. Agora você vai entrar em algumas igrejas, vocês vão tentar perguntar, mas não tem nada disso, mas entra lá na basílica. Na basílica você vai ver bastante coisa, na verdade. A basílica vocês vão ver bastante coisa. João capítulo 1, versículo 29. A arte, gente, ela é usada na igreja para educar na fé. João 1, 29, acharam aí? João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu que Jesus vinha a seu encontro e disse: o que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que está escrito lá em grego? Nome nosso vê o Cordeiro de Deus. Anote aí. Então aqui é escrito em grego a aliança, e lá está escrito o quê? O Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus.
ensinando, está falando para vocês, ó, não olhe para nós não, está vendo? Jesus falou, não olhe para mim, olha para ele, é apenas a lei dele, ele é a aliança, ele é o cordeiro, está vendo as mãos? Vocês perceberam as mãos? O olhar ou as mãos? Então você tem duas mãos apontando, está vendo? E por que João Batista está ali? Porque ele é o último dos profetas, é o último dos profetas. Agora aqui, depois a gente vai lá, né? Depois a gente volta. Vamos pegar agora desse lado. Aqui nós temos Davi, está vendo a coroa? Davi ficou bonitão, na verdade. Uma imagem bonita, com a coroa cheia de diamante. Padre, por que você não colocou Samuel, mas colocou Crônicas? Os capítulos 16 e 17. Porque é nesse capítulo que fala que Davi compôs os salmos, tá? Por causa disso. Davi está tocando o que ali? A harpa, certo? A harpa ali, o que vocês quiserem. Pode ser esses dois instrumentos. Por que Davi está tocando? Quando a gente lê os salmos, não sei se a gente não lê os salmos. Quando a gente lê os salmos, por quê? Porque os salmos falam sobre Jesus. O que está escrito lá em grego? Está escrito Basileus, está escrito rei. Ali a palavra é rei. O rei. Da palavra Basileus deu basílica. Vocês já ouviram falar de basílica? A basílica é o lugar onde está o rei. Está entendendo o significado da palavra basílica? A nossa igreja não é uma basílica. É uma igreja. Olha o que é uma basílica. Mas no fundo está falando do rei, mas Davi está falando, eu sou o rei verdadeiro? Não. O rei verdadeiro ele é Jesus. E não tem a promessa de que Jesus seria descendente de Davi? Teria uma promessa. Vamos pegar 2 Samuel capítulo 7. 2 Samuel capítulo 7. 2 Samuel capítulo 7. Ele é a promessa aqui? Sim. 2 Samuel capítulo 7. 2 Samuel capítulo 7. Deixa eu pegar aqui. Acharei? Olha qual é Jesus. 2 Samuel capítulo 7, versículo 12. Quando chegar o fim dos seus dias e repousares com teus pais, então suscitarei um descendente e consolidarei o seu reinado. Ele construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele o pai, e ele será para mim o filho. Versículo 16. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim. Teu trono será firme para sempre. Ou seja, Jesus está falando, um descendente meu vai ser verdadeiro. Jesus. Porque coloquei o Davi aqui, pensando no Isaías. E a cor Davi é o que, gente? Qual é a cor? O amarelo, porque realeza, o ouro. Davi é marcado pela realeza, pelo ouro. Agora nós temos Isaías aqui, ó. O Isaías, então lá se inclui. Isaías também está apontando, tá? Está apontando. E ali naquele livro de Isaías, está escrito Emanuel. Isaías 7, 14. O que fala em Isaías 7, 14? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele dará o nome de quê? De Emanuel. Vamos pegar Mateus capítulo 1, versículo 23. Pega lá no Testamento, Mateus capítulo 1, versículo 23. Mateus 1, 23. Mateus 1, 23. Mateus 1, 23. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. Agora vamos lá em Mateus capítulo 28. Finalzinho do Evangelho de Mateus, capítulo 28, o versículo 20. Mateus 28, 20. Mateus capítulo 28, versículo 20. Ensinai-lhes a observar tudo que vos tenho ordenado. Eis o que?
Estou convosco todos os dias, até o fim do tempos. Quando o Padre Ezra fala o Senhor esteja convosco, o que vocês dizem? Isso é Emmanuel, ele está no meio de nós. Então, Isaías só não é esse que é a Virgem considerar? Quem que é a Virgem? Maria. Quem que é o Emmanuel? É o filho da Virgem Maria. Se o filho da Virgem Maria, ele é Emmanuel, ele é rei, Maria, por causa de Jesus, ela é rainha. Certo? E por que nós colocamos então a cor azul para Isaías? Porque isso que a Virgem diz. E o Emmanuel, Deus vem do céu, o nosso amor do céu, é o mistério da encarnação. Vai se fazer carne, vai se fazer um de nós. O Emmanuel vai se fazer um de nós, ele é o Cordeiro de Deus. Então, o Natal aponta para a cruz. Na missa de Natal, vocês vão isso. O fato de se fazer um de nós aponta para a cruz. E por que o bem de Paulo colocamos aqui, junto com Pedro? E Pedro e Paulo é a coluna da igreja, e Paulo é aquele que vai nos ensinar que Jesus é o rei, ele é o Emmanuel e que ele ressuscitou. Pedro diz que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Paulo diz que o Senhor é o ressuscitado, que salva a igreja com a sua graça. Pedro e Paulo, as colunas da igreja. Quando nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, vocês lembram? 29 de junho, esses dias. Porque os dois são aqueles que guardam a fé. O verdadeiro mistério da fé são guardados pelo ensinamento, a pregação de Paulo e a autoridade de Pedro da igreja representada. Tá, a gente viu isso aqui, vamos continuar. Ainda bem que a pessoa vai continuando, ela vai se aproximando do quê? Quando ela se aproximou, ela deixa de olhar para lá, para a missão da igreja, e ela vai se olhando. Volta. Peraí, eu batizado estou lá, povo de Deus no deserto andando. Na medida que eu estou aproximando do altar, eu olho lá. As imagens não estão olhando mais para o fundo. As imagens estão olhando para onde? Para o altar, porque o altar é o centro. A nossa atenção. Aqui nós temos a nossa esquerda, Elias. Vocês viram que eu pintei Elias aqui? Cadê um pontinho? E a nossa direita nós temos Moisés. Por que nós pintamos Elias aqui? Vamos pegar o Evangelho de hoje a partir de Lucas. Tem outros evangelhos também? Vamos pegar aqui Lucas. Vamos pegar Lucas. Está dando conta do sistema aí, gente? É bastante informação, né? Mas depois bater o vídeo, vocês acompanham aqui, certo? Tem a transfiguração lá em Lucas. É Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. O padre aqui no computador. Lucas capítulo 9, versículo 28. Lucas capítulo 9, versículo 28. Acharei Lucas 9, 28. Os 8 dias depois dessas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para orar. Olha o versículo 30. Dois homens conversavam com ele. Era quem? Olha aí. Está entendendo por quê? Por quê? Porque na nossa ótica, para aquele que tem fé batizado, o altar é um tambor. É somente no altar que Jesus se revela plenamente para nós, né? Presbitério, que Jesus se revela para nós quem Ele é. E o que eles conversavam com Jesus? Estão vendo aí? Vem. Versículo 31. Apareceram revestidos de glória e conversavam sobre o quê? Sobre o êxodo, não é? Deste mundo que Jesus iria consumar em Jerusalém. O que aconteceu em Jerusalém? Olha para o meio do altar. A cruz. Então, para nós católicos, o altar, além de ser o Monte Tabor, o altar é o Gólgota. O verdadeiro Tabor é o Monte Calvário. Só que Moisés e Elias conversavam com Jesus. Tá? Eu coloquei uma citação ali para Elias. Ele está recebendo o que das mãos de Deus? Pão. Por que será pão? Lembra aquele episódio? Depois vocês vão ver na Bíblia, tem a citação. Elias estava depressivo. Aí o anjo do Senhor falou assim: levanta-te e come, Elias. Aí tem uma música da minha que olha para cima. Lembra? Levanta-te
Tá? Então, Deus dá o pão a Elias, porque Deus sustenta seus profetas. Jamais falta pão aos profetas, que são fiéis a Deus. Qual que é o pão que é dado a nós? Para Elias é um pão material, e para nós, qual é o pão? Está vendo? Esse altar, a mão de Deus, continua a alimentar quem? Nós aqui. É o pão, certo? Olha a mão, como um mendigo que recebe o pão, como um filho que é sustentado por Deus. E qual que é a cor que nós escolhemos para Elias? O verde, porque o verde é a cor da esperança. Nesse momento que Elias recebe o pão de Deus, Elias está deprimido. Ele estava fugindo da rainha Jezabel, de Acabe. Ele está sofrendo ameaça de morte. E ele precisa receber o pão da esperança. Quem que dá esperança para Elias é Deus. Porque Elias vai até o Monte Horebe. E lá durante 40 dias e 40 noites vai rezar. E assim como Moisés, Elias vai fazer a experiência de Deus. Do nosso lado aqui, do lado de vocês, nós temos Moisés. Moisés também está recebendo. Agora Moisés não está recebendo pão. Moisés está recebendo um livro. O que está escrito ali naquele livro? Monólogos está escrito a lei. Lá está escrito os profetas. Então lá está escrito os profetas. E aqui está escrito a lei. Aí tem lá Êxodo 19 a 20. É o momento em que Moisés sobe o Monte Horebe. E o que Deus dá para Moisés? As tábuas da lei, as tábuas da aliança. E Moisés desce com as tábuas da aliança envolvidas de glória. Então Deus dá a palavra para Moisés. Aqui no altar também a palavra é dada para nós. Na mesa da palavra, Deus continua a dar para nós a sua lei, os seus mandamentos. Por que nós pintamos Moisés com a cor marrom? O marrom está ligado à terra. O marrom está ligado à rocha. O marrom está ligado à montanha. Representa o Sinai. Olha só que bonito. Moisés subiu o Sinai, o Monte Sinai. Elias subiu o Monte Carmelo. E nós, assim como ele, subimos o Monte Tabor, mas principalmente o Monte Gólgota, para lá em Jerusalém contemplar o Cristo glorioso. Bonito isso aí, hein? Então, está ligado aqui ao Sinai. Então, a lei e os profetas. Pega aí Mateus capítulo 5, versículo 17. Mateus 5, 17. Gente, vamos mais para agora, não vai dar mais literatura. Mateus 5, 17. Vamos acelerar um pouquinho. Mateus 5, 17. Acharam aí Mateus 5, 17? Não penseis que vim abolir o quê? A lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Moisés e Elias, a lei e os profetas representam quem? O Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento aqui em cima está apontando para quem? Para Jesus. Jesus é a nossa chave que nos apresenta o mistério de Deus. Vocês vão ver o que nós fizemos lá em cima, particular, é o nome de Deus em hebraico, é o tetragrama. É o nome de Deus que para nós vai ser revelado em Jesus, está certo? Aquelas 4 letrinhas lá em cima em hebraico, é como está na Bíblia, na língua original. Então nós somos, vocês são, em cada missa, a gente é convidado a sair lá do nosso plano, subir o Tabor com Jesus, subir a montanha do Tabor, a montanha do Gólgota, para contemplarmos quem é Jesus. E ao contemplarmos quem é Jesus, Ele dá o que para nós? O pão, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como Ele se dá? Na palavra e na Eucaristia. Nossa, eu estou atrasando aqui, mas nós temos. Vamos seguir. Tá. Como que você sobe o Tabor? Como você sobe o Calvário? Quantos degraus tem aqui? Somente pode subir esse altar quem tiver fé, esperança e caridade. Como a Virgem Maria lá. Certo? Cada um desses 3 aqui, o 3 representa a fé, a esperança e a caridade. O 3 representa o quê? A Santíssima Trindade. Veja, o caso de Jô subiu e voltar para casados. Viram? Porque você está casado tem que ter fé, esperança e caridade.
O padre, para subir o altar, ele tem que cultivar a fé, a esperança e a caridade. Lá João Batista falando de Jesus é o Cordeiro de Deus. Nós não morremos com Cristo, ressuscitamos com eles. E aproveitei essa imagem, que belíssima, que o Padre já comprou, que é a imagem do Cordeiro. Mas não é do Cordeiro imolado. Está vendo aqui? É do Cordeiro vencedor. Apocalipse capítulo 5. Então, de fato, nós fazemos a experiência do Cordeiro imolado. Mas o Cordeiro vencedor. Nós nos aproximamos dessa mesa. É o altar de estilo romano. Depois você não poder ver subir, eu vou tirar sua toalha. Porque o altar sem toalha branca, porque é o Cristo ressuscitado, tá? Altar com toalha verde, vermelha, não é sempre branco. Porque o altar é o corpo de Cristo, não é? Aquele não vai de nós, então o branco é o sudado. É só ver, pessoal. Depois vocês vão ver. Aqui no altar, gente, foram colocadas 5 cruzes, tá certo? Quando que o altar fica assim, desnudo? Vocês se lembram? Só tem um dia no ano que o altar fica assim, desnudado. Vocês se lembram quando? Na sexta, depois da quinta-feira santa, durante a sexta-feira santa fica desnudado, porque o altar é Cristo. E aí, quando for desnudado, todos que vierem virão aqui, que ele tem 5 cruzes que representam as 5 chaves. Se vocês olharem para a cruz, uma em cada pé, 2, uma em cada mão, 4, e no lado do Senhor, no seu lado direito, a chaga do coração de Jesus. No dia da dedicação, o bispo vai passar o óleo do crisma sobre o altar. Por que vai passar sobre o altar? Porque a rocha é a pedra angular e aqui está a fonte da vida da igreja. Ou seja, passa em cada uma dessas 5 chagas, e aqui no centro eu coloquei uma relíquia de Santo Antônio. Aqui uma relíquia de Santo Antônio que eu deixo como homenagem. Lá dentro do altar tem uma carta que eu escrevi. Eu escrevi exatamente descrevendo todo o processo da reforma. Se daqui 100 anos abrir o altar, pegaria a carta, ela está aqui. Mas é lá no fundo que ela está. Não tem uma coisa aqui dentro. Só eu sei o que eu escrevi, tá certo? Fica na curiosidade. Então, aqui, gente, se vocês olharem aqui, é exatamente o meio. E aqui onde é colocado o quê? O pão e o vinho. Por que isso? Nos primeiros séculos da igreja, a igreja celebrava sobre o túmulo dos mártires. Ou seja, a nossa Eucaristia está em unidade aos santos do céu. O que é o nosso irmão que está no satélite divina? Santo Antônio. Vocês vão ver que cada uma do altar e a mesa tem 4 aqui. É o estilo romano. Mas o 4 lembra o que mesmo? Os 4 cantos do mundo. É isso. É norte, sul, leste, oeste. Mas representa também os 4 evangelistas. Quer dizer, a mesa da palavra e do altar eles têm que estar em quê? Em sintonia, é o mesmo material. Agora olha aqui para o altar. Vamos ver aqui no meio do altar. Se vocês olharem, então tem o Cristo, bem no meio, certo? E Jesus Nazareno, Rex Modeoro, Jesus Nazareno, Deus de Deus, fica aí. Ele está bem no meio. Quando vocês olharem aqui, o altar, vocês já perceberam. Olha, eu estou aqui. Mais ou menos, tem vezes que tem uma pessoa ampla, tem que estar aqui. Vai bater exatamente no meu meio. Se eu estiver no meio do altar aqui, vocês perceberam? Se eu estiver, às vezes depende de onde eu estou, mas tem um meio aqui. Às vezes vai bater o meio do padre na oferenda do altar. Porque Jesus Cristo é sacerdote, altar e cordeiro. Do lado direito do Senhor, está quem? A sua Virgem Maria. Nós colocamos o Imaculado Coração de Maria, por quê? Padroeiro da Diocese, temos que fazer essa lógica, padroeiro da Diocese. Ela aponta para o seu coração, mas quando ela está aqui, a mulher está apontando para onde? A mesa da palavra, Maria está falando, ó, é a palavra que é meu filho. Maria nunca aponta para ela, aponta para a palavra. Depois nós colocamos aqui desse lado, São José, com seu pendão. Por que José? Porque é o padroeiro, é o patrono da igreja, o guardião da igreja e padroeiro da nossa cidade, padroeiro da diocese, padroeiro da cidade, e agora Santo Antônio está bonito. Aqui está aqui o padroeiro da nossa paróquia. É a unidade da igreja, a paróquia, o bairro, a cidade, a diocese, tá certo? Apontando aqui para cá. Desse lado nós colocamos só a imagem dos cuecas aqui, ó. Só dos homens, tá vendo? Um lado,
cuidar só das mulheres. Por quê? Quem que é o modelo de santidade para nós homens? Quem que é? São José. Então, São José é modelo para Santo Antônio. Aqui nós temos São Francisco, que é o pai da ordem, já tinha essa imagem lá. Lá nós temos o Frei Galvão, que também é franciscano, e o Padre Pio. Todos eles aqui, gente, são da ordem franciscana, porque Santo Antônio era franciscano e seguiu São Francisco de Assis. É uma paróquia de uma teologia franciscana. Aqui, desse lado, você tem a Santa Clara, que fundou o ramo feminino, ao masculino. Chega para imaginar a Santa Isabel, não a ordem cristiana. Lá nós pensamos em Santa Cruz, onde eu vejo procurar porque é Santa Cruz, uma santa brasileira, que tinha devoção a Santo Antônio, né? São de dois santos brasileiros. As demais imagens, Santa Ana para Santa Rita, São Vicente para São Paulo. Porque qual que é a teologia? Nós vivemos o mistério de Cristo nessa paróquia a partir de qual espiritualidade? De Santo Antônio. Qual que é a espiritualidade de Santo Antônio? A espiritualidade franciscana. Tá certo? Então, para a gente cumprir, as luzes. A cruz está no céu, tá? Eu sou a luz do mundo. Quem que é a nossa luz? É a cruz de Cristo. A luz nos ilumina. Tem uma luz bem em cima. Mas também está vendo que tem uma luz bem embaixo? Qual que é a luz bem embaixo? Dos santos. Jesus, ao iluminar os santos se tornam luz. Porque eles são luz? Não, porque eles receberam a luz do céu. Então, a igreja do céu, ó. Então, o Antigo e o Novo Testamento se unem a quem? A igreja da terra. Tudo isso se chama o quê? O corpo de Cristo unido à cabeça. A cabeça que é o sacerdote. Cadeira presidencial. Ó, Cristo, que é pastor, né? Governo, é pastor. Ele é sacerdote. Ele é o que? Profeta. Jesus é profeta, sacerdote e rei. Nós recebemos isso todos no dia do batismo. Ao receber aqui o óleo, nós somos sacerdotes, profetas e reis em Cristo Jesus. Por isso nós somos um povo de sacerdotes, povo de reis, povo de profetas. Vocês receberam como leigos, membros da igreja, o povo santo de Deus pelo batismo, e eu recebi a condição especial de ser sacerdote do Senhor. E aí, gente, perguntas, dúvidas? Deixa eu orar, hein? 1 hora e pouquinho, já 1h20 já. Alguém tem alguma pergunta, dúvidas? Porque o horário. Vai lá, isso, bom, porque para nós, essa teologia que eu sei, não foi no Gólgota que Jesus deu a vida dele. Qual que é o nosso tabu? Qual que é o momento de Jesus revela para nós que ele é o Cordeiro de Deus? O momento que ele dá vida por nós. Então, você ser batizado e você se aproximar do altar, é você contemplar a glória de Jesus, mas também contemplar a sua luz. Somente pode acolher o mistério de Cristo quem acolher a sua luz em Cristo. Mais alguma coisa? Muito bem. Eu acho que é só isso mesmo, né? Depois a gente pode falar alguma coisa, mas está em linha já está bom, dá para explicar para todo mundo, certo? Depois nós fizemos lá no ato uma cena da paixão, a bem-aventurada Virgem Maria, poder colocar João lá também, e o Senhor dos Passos para a igreja. Então, segunda-feira vocês venham, porque vocês vão ver o bispo ungindo o altar, ungindo as paredes, aspergindo as paredes e aspergindo nós, porque a igreja, ao ser construída, ela tem que obedecer, a igreja ser construída, a este livro, onde fica o comando da cabeça do padre. Quando o padre Pedro assumir a comunidade, vocês vão ver que ele vai ao missionário, ele vai à Capela do Santíssimo, ele vai ao Rio do Batismo, ele vai à porta da igreja, ele vai à igreja ter todas essas regras. Ou seja, né? Hoje trabalhamos também. Então vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Já aprendemos um pouco mais sobre o espaço do culto. Então, no momento da missa, Cristo total está presente. A cabeça e o corpo. Nós, igreja da terra, fomos construídos sobre a rocha de Cristo.
Moisés, que são os apóstolos, e nós fazemos parte dessa construção. E o que nos une é o Espírito Santo. Por isso nós dizemos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. É Ele que faz com que esse edifício espiritual esteja presente no mundo. Peçamos a intercessão daquela que é a Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Com a intercessão do Imaculado Coração de Maria, de seu esposo São José, bem como de Santo Antônio de Pádua, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.